Olá, muito boa noite, é muito bem-vindo a mais esta edição do Encontro com Deus. Aqui vamos estar sensivelmente durante 30 minutos, mais ou menos, a refletir um pouco sobre a Palavra de Deus, mas também nos nossos momentos de oração. E vamos começar esta noite com o louvor ao Senhor, através de um cântico, que você aí, juntamente com os seus amigos, com a sua família, poderá cantar, ou então, se quiser, simplesmente ouvi-lo em reflexão. Vamos cantar. As mãos alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Meu Deus me conta de outros tempos, quando eternos planos Ele fez por mim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Meu Deus e eu eternamente juntos, quais bons amigos, vamos sempre andar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Que bom então podermos voltar esta noite ao tempo de oração. E eu convido aí onde você estiver a orar conosco. Vamos orar hoje por todas as famílias que necessitam muito das nossas orações. Neste tempo difícil, ainda tempo de confinamento, de dificuldades, vamos orar esta noite especialmente por todas as famílias, não só pelas nossas famílias, mas por todas as famílias que estão conosco e aquelas mesmo que não estão conosco. Oremos esta noite ao Senhor. Querido Pai, nós te agradecemos por esse dom maravilhoso do Espírito Santo que concedes aos teus filhos, a cada um de nós, e porque sabemos neste momento em que iremos abrir a tua palavra, tu nos assistes com o teu Santo Espírito. Querido Pai, também te agradecemos pela nossa família, pela família que cada um de nós que aqui estamos esta noite, uns nos seus lares, outros ainda, quem sabe, noutros lugares, mas ouvindo através da rádio ou através dos canais da Novo Tempo, este programa, esta mensagem, a mensagem desta noite, eu peço por cada família, Senhor, que possas abençoar, proteger e cuidar de cada um segundo as suas necessidades, principalmente aquelas famílias que estão atravessando momentos difíceis, ou por causa da falta de trabalho, de emprego, seja também, Senhor, por motivos de saúde.
quaisquer que sejam as dificuldades de cada um, que neste momento, Senhor, Tu possas assistir a cada um segundo as suas reais necessidades, mas segundo a Tua vontade, acima de tudo. E nós queremos pedir-te estas bênçãos e as agradecemos em nome e pelo amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meu prezado amigo, minha prezada amiga, temos vindo a falar durante as últimas quartas-feiras acerca de personagens do Antigo Testamento. E eu perguntava-lhe a si, que nos vê e que nos ouve, qual o seu personagem favorito do Antigo Testamento? Eu imagino que muitos poderão estar a pensar, quem sabe, em Moisés, em Abraão, outros em Davi, outros em Ruth, outros em Maria, outros, enfim, noutro personagem qualquer até do Novo Testamento. Mas eu estou a falar e hoje quero concentrar-me ainda exatamente nos personagens do Antigo Testamento. Qual o seu personagem favorito? Se eu lhe disser qual é o meu personagem favorito do Antigo Testamento, certamente você irá ficar um pouco admirado. Porque o meu personagem favorito do Antigo Testamento é Bezalel. Já ouviu falar em Bezalel? Ah, sim, Bezalel. Bezalel, ele viveu no tempo de Moisés. Realmente Moisés foi um homem extraordinário, ele realizou uma obra incrível. Ele realmente, usado por Deus, tirou o povo do Egito pela mão poderosa de Deus e procurou conduzi-lo por aquele deserto. A vida de Moisés, o trabalho de Moisés, a obra de Moisés, a missão que Moisés tinha, não foi de facto uma missão fácil. Mas afinal de contas, quem é este Bezalel? Bom, já vamos saber daqui a pouco quem é de facto este Bezalel. Mas ainda eu pergunto-lhe, olhando para a história de Israel, qual de todos os acontecimentos que ocorreram durante aquele período, desde que o povo saiu do Egito até que chegou a Canaã, qual foi o acontecimento mais relevante para si? Eu imagino que deve estar a pensar, bom, a libertação, a própria libertação do povo quando saiu do Egito por mão de Moisés, pelo poder de Deus, as pragas que vieram sobre os egípcios, até que Faraó, ele finalmente consentiu que o povo saísse. Outros estarão pensando no episódio da passagem pelo Mar Vermelho, quando o povo atravessou realmente o Mar Vermelho, quando o mar se abriu, as águas se abriram, o povo passou em seco pelo meio daquele mar. Outros estão pensando, talvez, naquele tempo em que Deus, para providenciar a subsistência do seu povo, ele enviou o maná do céu. E o povo colhia este maná e comia deste maná. Outros, quem sabe, estão a pensar daquele momento em que Deus tirou água da rocha para dessedentar o seu povo. Quem sabe, naquele tempo em que o povo foi atacado por cobras ardentes e Deus mandou erigir então uma serpente de cobre para que todo aquele que olhasse realmente pudesse ser liberto do veneno das cobras. Tudo isso são acontecimentos extraordinários. Nós poderíamos acrescentar aqui outros, como por exemplo a tomada de Jericó, quando os muros de Jericó ruíram ao som das trombetas de Israel. Meus queridos, realmente, qual é o maior acontecimento? Para mim, o maior acontecimento da história de Israel não foi nenhum destes que eu acabei de citar. Estes foram realmente acontecimentos impressionantes. Mas para mim, o maior acontecimento foi aquele tempo, foi aquele momento em que Deus pede a Moisés para que construísse um santuário. A construção do tabernáculo. A construção do santuário. E nós levantamos então aqui a primeira questão. Então, por que Deus pediu a Moisés para que fosse erigido um tabernáculo, o santuário?
nós vamos encontrar pelo menos 4 razões plausíveis. Vamos ver cada uma dessas razões. Abrindo a nossa Bíblia, em primeiro lugar, no livro de Êxodo, no capítulo 25, nos versículos 8 e 9. Diz assim, é o Senhor quem está a falar com Moisés. E Deus está assim a dizer a Moisés, e me fará um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim o fareis. É Deus quem diz a Moisés, olha, constrói-me um santuário. Mas Deus apresenta aqui aquilo que eu acho que é a primeira razão pelo qual queria que esse santuário fosse construído. Deus diz, para que eu possa estar no meio do meu povo. Para que eu possa habitar com o meu povo. Esse é realmente o grande anelo de Deus. Deus deseja estar com os seus filhos. Deus não aceita a separação que o pecado trouxe, que o pecado fez, quando o pecado afastou o homem de Deus. Deus não aceita isso. E por isso Deus disse a Moisés naquele dia, olha, construam-me um santuário para que eu possa realmente habitar no meio do meu povo. Mas a segunda razão é que o povo havia se esquecido de Deus durante todo aquele tempo, durante aqueles séculos de escravatura. O povo esqueceu-se de Deus e dos princípios divinos. E Deus quis mostrar através do santuário como o povo deveria relacionar-se com o seu Deus. E por essa razão, Deus também quis que se construísse então o santuário. A terceira razão seria o santuário, o exercício do sacerdócio no santuário terrestre, no tabernáculo, era uma revelação do plano de Deus para a salvação do homem. Toda aquela simbologia, o cordeiro que era morto, que simbolizava Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso apontava realmente para o grande plano da salvação. E esta era realmente uma razão muito forte porque Deus mandou construir aquele santuário. É que Deus queria ensinar aos seus filhos, ensinar ao seu povo o plano da salvação. A terceira razão, ou aliás a quarta razão, a revelação da santidade de Deus. Sim, Deus queria apresentar-se diante do seu povo como aquele que é santo. E queria realmente mostrar ao seu povo a importância da sua santidade. E queria que o povo realmente correspondesse também perante a santidade de Deus. E Deus dá então indicações muito precisas a Moisés sobre esse projeto da construção do santuário. Sabem, Deus usou 40 dias para instruir Moisés. E durante esses 40 dias, Deus ouviu em pormenor tudo aquilo que Deus dizia acerca de como deveria ser esse santuário. Nós temos na Bíblia 6 capítulos que descrevem toda a estrutura do tabernáculo. Mas Deus ainda vai mais longe. Deus escolhe alguém que deveria ocupar-se da construção da maior parte de todo o projeto e principalmente do mobiliário. Vamos ler no livro de Êxodo, agora no capítulo 35, o versículo 30. Capítulo 35, versículo 30. Diz, depois disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Reparem, Deus diz a Moisés, eu escolhi alguém para ser realmente o construtor de todas as peças do santuário. E quem é este homem? Ele chama-se Bezalel. É interessante, todos os nomes bíblicos
geralmente têm um significado. E este nome bíblico, Bezalel, tem um significado realmente impressionante. Um significado maravilhoso. Bezalel significa a sombra de Deus. A sombra de Deus. Então, Bezalel era conhecido como aquele que realmente andava à sombra de Deus. Que privilégio! Que significa andar à sombra de Deus? É andar realmente debaixo da proteção de Deus, mas mais do que isso, é andar também debaixo da direção, da orientação de Deus. Este Bezalel, se lêssemos agora o versículo 30, se quiser acompanhar na sua Bíblia, o versículo 30, estamos no capítulo 35 do livro de Êxodo, diz que Bezalel era filho de Uri, de Ur, e era da tribo de Judá. E mais adiante, no versículo 32, é-nos dito que Bezalel estava preparado para trabalhar em ouro, em prata e em cobre. No versículo 33, é-nos dito que Bezalel estava também preparado para trabalhar com pedras preciosas em madeira e em esmeralda. Interessante, mas o mais importante que nós vamos saber acerca de Bezalel é o que encontramos no versículo 30 e no versículo 31. Antes, porém, leiamos ainda o versículo 34, onde diz que Bezalel, Deus tinha disposto o coração de Bezalel para ensinar os outros. Ou seja, Bezalel ainda partilhava com os outros o seu conhecimento, a sua sabedoria. Mas então, no versículo 31, realmente nós encontramos aqui o que de mais importante havia em Bezalel. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, de entendimento, de conhecimento e de todo o louvor. O Espírito de Deus encheu a vida e o coração de Bezalel. E esta foi a razão porque Deus o chamou para construir todo o mobiliário do santuário. Isto não acontece por acaso. Foi constituída por Bezalel uma equipa de trabalho. Uma equipa de trabalho. E todo o trabalho, segundo os entendidos, ele demorou cerca de 9 meses até que tudo ficasse pronto. Nunca antes se ouvira falar de Bezalel. O que sabemos dele é que foi dirigido pelo Espírito Santo. E nada mais importante na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma pessoa, do que realmente ser dirigida pelo Espírito Santo. Amigos, Deus chama do anonimato aquele homem para participar de uma das mais importantes tarefas dadas a alguém. E esta foi realmente uma das mais importantes tarefas que Deus deu a alguém. Todas as mobílias e peças do santuário, o altar do sacrifício, a pia junto do altar, o castiçal com as 7 lâmpadas, a mesa com os pães da proposição, o altar de incenso, a arca da aliança, que representava o trono de Deus, esta arca que era feita de madeira de acácia, mas toda forrada por dentro e por fora de ouro puro, com a sua tampa chamada o propiciatório, onde estavam também 2 querubins em ouro fundido. Qual a grande lição? Qual a grande lição que nós poderemos tirar desta maravilhosa história de Bezalel? Deus chama os seus humildes filhos e quando estes se entregam ao Senhor de coração, Deus então os unge com o seu Santo Espírito para que realizem a sua obra. O Senhor lhes dá sabedoria, conhecimento, força e dedicação. E realmente foi isso que aconteceu com Bezalel. Deixem-me contar-vos uma pequena história. Esta história passou-se
com a minha mãe. A minha mãe trabalhava num posto de correios em África e ali ela conheceu uma senhora chamada Maria Jales. Esta senhora Maria Jales pertencia a uma família muito querida, muito conhecida por muita gente. Provavelmente alguns dos meus queridos amigos que me estão a ouvir e a ver, aliás, sabem muito bem de quem estou a falar. Esta senhora Maria Jales. Então, um dia, a Dona Maria, ela estava ao guichê dos correios a ser atendida precisamente pela minha mãe. E ela levava consigo pequenos folhetos com a mensagem da salvação. E ela entregava esses folhetos à minha mãe. E às vezes a minha mãe fazia-lhe algumas perguntas e ela pegava na sua Bíblia e respondia às perguntas que a minha mãe ia fazendo. E a Dona Maria gostava de ir aos correios assim pelo final do dia, quando o expediente estava quase a fechar, para ela ter a oportunidade de ficar algum tempo ainda ali a conversar com a minha mãe acerca de Jesus, acerca do plano da salvação. E um dia, quando ela estava realmente a falar ali com a minha mãe, atrás de si estava um senhor distinto que lhe tocou no braço e lhe disse: olha, é melhor a senhora estar calada, porque a senhora não sabe realmente o que é que está a dizer. A senhora é uma ignorante. A senhora nem sequer tem a 4ª classe completa. Nem isso tem. Por isso é melhor estar calada. E aquela nossa amiga, ela olhou para trás, olhou para aquele senhor e disse-lhe: num ponto o senhor tem razão. Na realidade, eu nem sequer completei a 4ª classe. E o pouco que sei ler eu aprendi na Bíblia. Aprendi a juntar as palavras na minha tentativa de poder ler a palavra de Deus. Mas olha, sabe, Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11 e no versículo 25, o seguinte: graças te dou, ó Pai, Senhor da terra e dos céus, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos teus pequeninos. Aquele homem realmente ficou desconcertado, ele virou costas, saiu dali e a minha mãe, a partir dali, ainda mais quis ouvir esta senhora. Sabem qual foi o resultado do trabalho desta humilde serva de Deus que foi usada pelo Espírito Santo? Minha mãe, meu pai, eu e meu irmão, 4 pessoas, aceitamos Jesus como nosso Salvador. E destas 4 pessoas, 2 já não estão conosco, estão descansando no pó da terra, mas descansaram com a esperança de ver Jesus um dia voltar. Eu refiro-me a meu pai e minha mãe. Graças a Deus ainda tenho o meu irmão comigo e eu sei que esta noite ele está aí desse lado também, ouvindo esta mensagem de salvação. Eu dou graças a Deus por isso. Olhem, se esta senhora naquele dia não tem falado com a minha mãe, se esta mulher não se tem deixado usar pelo Espírito Santo, provavelmente eu hoje não estaria aqui a falar convosco acerca da mensagem da salvação. Bom, eu quero terminar. Sabe, esta história do santuário é uma história fantástica. Há lições preciosíssimas que nós podemos tirar acerca de toda essa exposição. Mas vamos pensar num acontecimento extraordinário, precisamente no final da construção do tabernáculo. Eu diria, imagine o dia da inauguração do tabernáculo, quando tudo estava pronto. O que é que aconteceu? Vamos lá ao capítulo 40 de Êxodo. Capítulo 40 de Êxodo. Capítulo 40 de Êxodo. E vamos ler a partir do versículo 33. No versículo 33 nós lemos assim, Êxodo 40, 33. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio,
E assim Moisés acabou a obra. Moisés realmente foi quem liderou esta obra. Finalmente a obra estava concluída. E agora repare, no versículo 34. O versículo 34 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ah, a nuvem. Que nuvem é esta que encheu o tabernáculo? Que cobriu o tabernáculo e a glória de Deus encheu o tabernáculo. O que significa realmente esta nuvem? O que era esta nuvem? Esta nuvem representava a presença de Deus. E era quando esta nuvem se levantava, se erguia do tabernáculo e começava a deslocar-se, era assim que o povo sabia que aquele era o momento também de levantar o acampamento e continuar a sua jornada pelo deserto. Quando a nuvem parava, ali poderia ficar durante semanas ou meses ou dias, era sinal de que o povo também deveria parar. E assim, o povo, durante toda aquela jornada, ele era dirigido por Deus dessa maneira. À noite, esta nuvem tornava-se numa imensa e intensa coluna de fogo para proteger o povo do frio do deserto à noite. Sim, imaginem só, quando o povo viu aquela nuvem deslocar-se e pousar sobre aquele tabernáculo, que terá dito o povo? Provavelmente, alguns dentro do povo, não sei se assim foi, eu estou a imaginar apenas, mas terão dito: eis que agora estamos à sombra de Deus. À sombra de Deus. Bezalel. O nome de Bezalel era então voluntária ou involuntariamente pronunciado naquela altura. À sombra de Deus. Sabe, quando alguém entrava naquele pátio do tabernáculo para oferecer o seu sacrifício para o perdão dos seus pecados, essa pessoa podia dizer: agora eu estou à sombra de Deus. Meu querido amigo, todos nós, eu e você, todos podemos ser chamados também a estarmos à sombra de Deus. Ele convida-nos a estar debaixo da sua sombra, debaixo da sua presença, debaixo da sua mão, debaixo da sua graça. O santuário de Deus hoje está nos céus. É ali onde Cristo exerce o seu ministério como nosso intercessor. Veja bem o que diz o livro de Hebreus, no capítulo 4. Vamos ler este texto muito importante de Hebreus. Hebreus capítulo 4 e versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olhem o que o Senhor nos diz aqui na sua palavra em Hebreus capítulo 4, 16, conforme eu li. Cheguemos, pois, com confiança. É o convite de Deus. O convite do Senhor para nós esta noite é exatamente esse. Chega-te. Chega-te ao trono. Não precisas ter medo. Não precisas ter receio. O Senhor nos diz: confia. Confia. Se tu carregas o fardo do pecado, se tu realmente sentes que não sabes o que fazer mais, então aceita este convite do Senhor. Chega-te ao seu trono. E o que é que podemos fazer para nos chegarmos então ao trono da graça, onde o Senhor Jesus está intercedendo por nós? Simplesmente nos ajoelharmos ali na nossa sala, no nosso quarto, seja onde for, no nosso carro, no campo, na rua, e apenas abrirmos o nosso coração ao Senhor. Se realmente sentimos que há alguma coisa na nossa vida que não está bem, então esse é o momento realmente de falarmos com Deus. Porque o Senhor diz: cheguemo-nos com confiança. Mas cheguemo-nos com confiança para buscarmos o quê? Para procurarmos o quê? Para acharmos o quê? O Senhor diz:
graça e misericórdia. A graça e a misericórdia de Jesus estão ao alcance de cada um. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. É alguma coisa que o Senhor nos dá sem merecermos. E o que é que o Senhor nos quer dar sem merecermos? O seu perdão, a nossa mudança de vida, a salvação. É isso que realmente o Senhor hoje nos oferece de graça. Ele diz, a fim de sermos realmente ajudados em tempo oportuno. Que convite extraordinário. Tem confiança. Podes achar misericórdia e graça, porque este é o tempo oportuno. Meu amigo, é isto que traz segurança à vida cristã. Esta certeza de que Jesus intercede por nós. Esta história de Bezalel, eu tenho a certeza que você nunca mais a vai esquecer. Bezalel, aquele que recebeu o Espírito Santo e aquele que construiu o lugar onde tantas vezes, tantos filhos de Deus para lá corriam à procura de paz, à procura do perdão. E hoje o Senhor também te quer dar a paz e o perdão. Há um hino que iremos cantar agora, já de seguida, antes de nos despedirmos com a oração. É um hino maravilhoso que nos fala de segurança. Que segurança sou de Jesus. Vamos ouvir ou vamos cantar esse hino. Eu quero convidá-lo para a oração, para este momento de oração. Antes, porém, eu quero dizer-lhe que vamos estar consigo na próxima quarta-feira, exatamente às 20h30. É um prazer
podermos estar aqui. Se quiser falar conosco através do telefone, poderá contactar-nos pelo 933-93-9291. É um número fácil de decorar. Eu vou repetir: 933-93-9291. Foi um prazer muito grande estar consigo. Mas agora, aí onde você estiver, eu convido para inclinar a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai Celestial, ó Pai, confiados na graça e no amor de Jesus, o nosso intercessor e nosso Salvador, que nos dirigimos a Ti esta noite, para Te pedirmos, Senhor, que nos aceites como estamos, mas sobretudo, Senhor, que nos aceites, para que realmente o Teu Santo Espírito possa agir no nosso coração e na nossa vida, de forma a que passemos por esse processo maravilhoso da transformação do nosso coração, da nossa vida. Queres abençoar, querido Pai, todos estes queridos filhos Teus e filhas Tuas que estão conosco através da rádio, através do canal da Novo Tempo, que estão aqui conosco. Tu conheces as suas necessidades, conheces o que está no seu coração. Esta noite somos instados por Ti a irmos confiadamente ao trono de graça. E aqui estamos nós, perante Ti, diante de Ti, suplicando-Te o perdão e pedindo-Te, Senhor, a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.